Olá, bom dia. Você acompanha agora ao vivo aqui pela TV Alice a sessão ordinária desta quarta-feira. Na pauta de votação temos vários projetos de autoria parlamentar. Eu destaco a iniciativa da deputada Janete de Sá, que cria o Plano Estadual de Fomento à Produção de Cafés de Qualidade do Espírito Santo. O projeto já tem parecer favorável da Comissão de Justiça, aguarda análise das comissões de Agricultura e de Finanças. Vamos acompanhar os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, meu parceiro de sempre, deputado e delegado Danilo Baense, a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Apocalipse 3:20. E disse-lhes Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Quero cumprimentar os deputados presentes aqui no plenário, deputado Fábio Duarte, deputada Camila Valadão, deputado Coronel Wellington e deputado Marcos Madureira. Também cumprimentar os demais deputados presentes no painel, somando 24 parlamentares. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizado. Não há nenhum pedido de 1 minuto de silêncio, nem de voto de pesar. Então, a primeira fase do expediente, eu estou devolvendo aos autores dos ofícios, tendo em vista a não compatibilidade da justificativa. Do item 4 ao 6, item 1, 2, 3. Do item 4 ao 6, o projeto parlamentar, os fins especificam. Espaço para o item 5 e 6, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Espaço para o item 4, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. Do item 7 ao 11, pareceres das comissões permanentes aos projetos que especificam os projetos para o despacho desses itens, conforme o caso são: tramite-se na forma regimental e inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo regimental. Do 12º ao 13º item são requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses dois itens é: defiro. 14º item, requerimento 1525, deputado Deninho Silva, com base no artigo 305, segundo do Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde. Defiro a Secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente, sujeita a deliberação. Requerimento de urgência 187, deputado Coronel Wellington, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Item 16, baixado de pauta pelo autor. Item 17, baixado de pauta, hein? 17, requerimento de urgência 190, deputado Coronel Wellington, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 194, 2005, deputada Raquel Lessa, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 195, deputada Raquel Lessa, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 196, 2025, deputada Raquel Lessa, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 197, deputado Deninho Silva e Dari Pagung, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento 140 da mesa diretora de sessão solene, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Do item 23 ao 36, indicações das senhoras e senhores deputados, que nesse momento colocarei para ser discutido todos os itens no plenário, em conjunto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos imediatamente à fase da ordem do dia. Votação adiada da redação final do projeto de lei 408 de 2019, do deputado Capitão Assunção. Em votação.
Os de... Vou só suspender a sessão por 2 minutos. Nosso técnico aqui, Luciano, pediu, tendo em vista um problema de conexão na nossa rede, e eu estou suspendendo a sessão para que todos tenham a condição de assistir o que é a transparência e a publicidade que nós primamos tanto, e nesse caso estamos tendo problema de conexão. Está suspensa a sessão. A sessão ordinária está suspensa, como anunciou o presidente da Casa, o deputado Marcelo Santos. Nós estamos acompanhando a sessão ordinária desta quarta-feira. Temos uma série de projetos, todos de autoria parlamentar, em pauta. Ao todo, são 36 projetos em pauta, aguardando a análise das comissões. Alguns projetos, inclusive, já começaram, a ser analisados, já tem parecer da Comissão de Justiça, mas dependem ainda da análise de outras comissões temáticas. Entre os projetos, nós temos um do deputado Dr. Bruno Rezende, que cria diretrizes específicas para o atendimento na rede estadual de saúde de vítimas de AVC, acidente vascular cerebral, e de infarto agudo no miocárdio. O objetivo deste projeto é prestar socorro imediato aos pacientes para evitar mortes e sequelas. Temos também um projeto da deputada Janete de Sá, que cria o Plano Estadual de Fomento à Produção de Cafés de Qualidade no Estado do Espírito Santo. Esse projeto, por exemplo, já recebeu o parecer da Comissão de Justiça, o parecer pela constitucionalidade e pela aprovação. Aguardo o parecer da Comissão de Agricultura e também da Comissão de Finanças. Também temos outra iniciativa em pauta, que trata da capacitação de profissionais da área da educação sobre o autismo. Essa é uma iniciativa do deputado Alan Ferreira. Também está em pauta, aguardando análise das comissões permanentes. Mas o primeiro item da ordem do dia, que como a gente chama, a pauta de votação da sessão ordinária, o primeiro item é um projeto de lei do deputado Capitão Assunção, que trata do direito à continuidade no fornecimento de energia elétrica ao portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico requer o uso continuado de algum aparelho. Esse projeto, na verdade, ele já praticamente finalizou a sua tramitação na casa, o seu processo legislativo, mas está em pauta para a aprovação da redação final. A redação final é quando o projeto ele passa por alguma adequação de texto, então tem aí uma última etapa de votação, que a gente chama de redação final. Então esse é o primeiro item da ordem do dia e segue então uma série de projetos, todos de autoria parlamentar. A
A sessão ainda está suspensa, então aproveito também para citar 2 projetos que estão em pauta. Um eu já falei, que trata... Só esperar mais um pouco que o Luciano nosso está tentando ajustar a nossa conexão para que nós não tenhamos nenhuma falha. Naturalmente ele deve ter sofrido alguma derrota com relação ao Flamengo e por isso que ele está assim. Aguardamos então o retorno do Luciano aí. Conforme o presidente da casa, o deputado Marcelo Santos, fez aí esse breve comunicado, estamos ainda com a sessão suspensa para ajustes técnicos, né? Já que na quarta-feira a gente tem uma sessão híbrida. Isso significa que temos deputados que estão presentes no plenário e também deputados, né, que acompanham a reunião e votam e também fazem discurso, mas pela sessão virtual, né, em formato híbrido. Entre também os projetos que a gente tem na pauta, nós temos 2 projetos voltados, né, então, para políticas públicas de pessoas dentro do transtorno do espectro autista, né? Um dos projetos eu já até comentei, que é do deputado Alan Ferreira, que trata, né, especificamente da capacitação de profissionais da educação sobre esse tema, né? Sobre a questão de crianças, adolescentes, alunos autistas. O outro projeto também é do deputado Alan Ferreira, institui a identificação de veículos para transporte de pessoas com autismo. Esses 2 projetos estão em pauta, prontos para entrarem em votação pelo plenário. É o item número 15 e número 16 da pauta. Outro destaque da nossa pauta é uma iniciativa do deputado Vandinho Leite, que trata do direito dos consumidores ao ressarcimento por interrupção nos serviços de telefonia móvel no Espírito Santo. Também em pauta este projeto, aguardando a análise das comissões. Lembrando, eu aproveito para explicar que esse é o processo legislativo da casa, né? A tramitação legislativa, o projeto fica em pauta, aguardando a análise das comissões de mérito. Outra iniciativa também em pauta é da deputada Janete de Sá, que trata da disponibilização pelas unidades de saúde do Estado do exame de mamografia em mulheres que tenham casos de câncer de mama na família. A iniciativa é da deputada Janete de Sá. Já recebeu o parecer da Comissão de Justiça. O parecer foi pela constitucionalidade, né? Ou seja, foi pela aprovação desse projeto, recebendo uma emenda substitutiva. Também recebeu o parecer da Comissão de Saúde e aguarda a análise, então, da Comissão de Finanças. Esse projeto está em pauta, aguardando a análise apenas de uma comissão, da Comissão de Finanças, que normalmente no processo legislativo é a última comissão a avaliar os projetos em pauta. Também em pauta, iniciativa do deputado Lucas Polese, que trata da proibição de visitas íntimas para condenados por crimes contra a dignidade sexual com sentença transitada em julgado nos estabelecimentos penitenciários do Estado, ou seja, nas unidades prisionais do Espírito Santo. Esse projeto é o último item da pauta de votação, o item de número 36.
Ele será analisado pelas comissões de Justiça, Segurança, Direitos Humanos e Finanças. Ele ainda não recebeu parecer de nenhuma comissão, mas ele recebeu uma emenda da Procuradoria-Geral, uma emenda, né, com ajustes de texto. Mas é o último item da pauta de votação. Vamos aguardar, né, o avançar da análise dos projetos de lei para a gente poder se debruçar mais e falar um pouco mais também sobre cada projeto. No início da sessão ordinária, na fase ainda do expediente, nós tivemos a análise de alguns requerimentos de urgência a outros projetos de autoria parlamentar. Lembrando que esse requerimento de urgência, quando ele é aprovado, ele tem como objetivo acelerar o processo legislativo dos projetos de lei. Isso significa que, ao ser aprovado o requerimento de urgência, o projeto entra na pauta da sessão seguinte, já pronto para a análise das comissões, que ocorre em plenário mesmo, e em seguida para a votação do plenário, né, a votação de todos os parlamentares. Um desses projetos que teve a urgência aprovada é da deputada Raquel Lessa. Trata da presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, né, nos hospitais para acompanhar, né, as mulheres, né, que estão em trabalho de parto. Também temos um projeto do deputado Deninho Silva e do deputado o pedido, né, de urgência do deputado Dari Pagung também, mas a autoria do projeto é do deputado Deninho Silva. Trata de normas de proteção ao bem-estar de equinos durante a realização de eventos, né? Eventos, feiras, exposições e competições no Espírito Santo, né? Então, esse projeto busca regulamentar essas normas de proteção ao bem-estar de equinos. É um projeto que teve o pedido de urgência aprovado, por isso ele também está apto a entrar na pauta de votação. Também temos iniciativa do deputado Alcântara Filho, que assegura aos pais irresponsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou dependentes em atividades pedagógicas de gênero. Esse projeto ele estava na primeira fase, né, da sessão, que é a leitura do expediente, e também teve a urgência aprovada, né? Então, também fica apto a entrar na pauta de votação da próxima sessão ordinária ou em uma sessão extraordinária, se os deputados assim acordarem. Aproveito para atualizar que nós estamos em sessão ordinária. A sessão está suspensa, mas nós continuamos a nossa transmissão ao vivo para que você acompanhe tudo o que está acontecendo em plenário e para que a gente acompanhe também o momento de retorno dos trabalhos em plenário. O presidente da Casa, o deputado Marcelo Santos, ele anunciou, né, essa suspensão da sessão ordinária. Não delimitou por quanto tempo, então a gente fica aguardando os trabalhos retornarem, né, o anúncio do retorno dos trabalhos nesta sessão ordinária de quarta-feira, que é uma sessão híbrida, né? Nós temos deputados presentes no plenário e também temos deputados que acompanham e votam também no momento de votação pela internet, né, pelo plenário virtual. Inclusive, a gente consegue acompanhar do painel eletrônico aqui do plenário.
e tem a expectativa, né, tudo isso porque tem a expectativa de votação dos projetos de autoria parlamentar. O presidente da Casa, o deputado Marcelo Santos, já estava anunciando algumas sessões passadas que ia, né, fazer um trabalho de votação dos projetos de autoria parlamentar. Por isso que a gente tem, né, essa ordem do dia bem cheia, são 36 projetos e a expectativa, né, de dar vazão a esses projetos e de votação dessas matérias. Além dos projetos de lei que nós temos na pauta, temos também um projeto de resolução. O projeto de resolução ele tem como objetivo alterar uma norma interna da Casa, né? Ele é mais um ajuste institucional mesmo. É de autoria do presidente da Casa, do deputado Marcelo Santos, e ele faz alterações nas nomenclaturas do setor de taquigrafia parlamentar e nas unidades administrativas a elas subordinadas. É um projeto, então, de ajuste interno. Está na pauta, aguardando análise das comissões. Se tratando de um projeto de resolução, né, ele passa por todo o trâmite legislativo. Também temos em pauta alguns projetos que tratam de incentivo para a área de turismo, né? Um deles é do deputado João Coser, que institui o Festival de Pescado e Frutos do Mar, do bairro Jesus de Nazaré. Esse projeto ele já recebeu o parecer da Comissão de Justiça, né? Foi um parecer pela constitucionalidade, ou seja, pela aprovação. Mas existem emendas que o próprio autor apresentou. Pessoal, nós estamos com um problema na comunicação do nosso link com o link na nuvem, o que não nos permite, por exemplo, os próprios colegas deputados que estão na sala virtual ter contato, se conectar conosco aqui, e muito menos o cidadão, que é a importância que nós temos da publicidade. Eu vou, nesse momento aqui, decidir pela finalização da nossa sessão, tendo em vista que a gente não pode ficar aqui aguardando. Mas eu quero deixar de sobreaviso, caso haja necessidade, e se tivermos aí uma reconexão, em algum momento nós fazemos aí uma sessão extraordinária, virtual. Acredito que não haverá necessidade, porque as matérias que estão aqui não são matérias em caráter de urgência, são matérias, em sua maioria quase que absoluta, deliberadas pelos colegas deputados que apresentaram os seus projetos e nós pautamos em caráter, na tramitação mais veloz de urgência. Então, esse é um problema que ocorreu. Luciana havia me falado hoje pela manhã que nós poderíamos ter esse problema. De fato ocorreu e, como a gente trabalha muito com o princípio da publicidade e da transparência, não acho que seria interessante termos uma sessão que só nós aqui no plenário tivéssemos a noção exata do que está acontecendo. Então, nesse momento eu estou encerrando a sessão, agradecendo a participação das senhoras e dos senhores que estão aqui conosco no plenário físico, mas também na sala virtual, e em outro momento eu peço ao Luciano para comunicar aos colegas deputados se foi sanado o problema, que já não é a primeira vez, mas isso ocorre, né, em qualquer outra sala virtual, tendo em vista problemas técnicos que não é de competência da Assembleia. Então está encerrada a sessão e ficamos no aguardo para uma convocação, caso haja necessidade de uma extraordinária no plano virtual. Muito obrigado.
nós encerramos a transmissão ao vivo da sessão ordinária desta quarta-feira. Mais informações você pode conferir sempre no nosso portal de notícias. Obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.